Olá, seja muito bem-vindo ao NAPNcast, o nosso programa de entrevistas com a equipe do NAPN. Hoje estamos aqui com a nossa convidada Elisângela. Elisângela, sinta-se à vontade para se apresentar. Olá, João Pedro e equipe do NAPN. É um prazer estar aqui conversando, bater um papinho, conhecer e divulgar um pouco mais o NAPN. Eu sou professora Elisângela, docente há alguns anos já. Trabalhei na educação do estado de Goiás por quase 15 anos e estou aqui no IF há quase 12 anos, completo 12 anos agora em julho, na docência de português Libras, mas todos os meus estudos, minhas pesquisas é voltado para a área da educação inclusiva. Como docente de Libras, eu consigo transitar um pouco mais confortável nessa área da educação inclusiva. Muito bem. Qual é o seu cargo atual aqui no IF Goiano? Eu sou docente, meu cargo é docente da área de português Libras, na área de linguagens, e aqui no IF a gente não exerce só uma única função, docente. Eu atuo também como coordenadora do curso técnico em secretariado, na modalidade subsequente concomitante. Tenho alguns núcleos dos quais eu faço parte como membro e eu presido a comissão do NAPN, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, desde a sua criação lá em 2013. Então, eu ajudei a implementar, a estudar a estrutura, a pensar na estrutura do NAPN junto à reitoria, e hoje eu presido a comissão de implementação e estudos para o funcionamento do NAPN. Bom, já perceberam por que a nossa convidada de hoje é especial, né? Com todos esses anos de experiência, a senhora comentou que desde a fundação do NAPN, ali, da criação aqui no IF, o que significa a inclusão para a senhora? Na sua cosmovisão, que peso tem isso? João Pedro, apesar de se falar tanto de inclusão, a gente está tão distante de fazer uma inclusão real, Existem, inclusive, vários textos, vários autores que trabalham muito entre o ideal e o real. Hoje a gente não tem uma inclusão ideal, mas a gente tem uma realidade inclusiva. O NAPN, dentro das instituições federais do IF Goiano, ela surgiu a partir de 2013 como uma política de fortalecimento da perspectiva inclusiva, apesar de se falar em inclusão desde a década de 90, Então, o boom para a educação inclusiva foi na década de 90, mas nas instituições federais, em específico o IF Goiano, ele surgiu só agora, de 2013 para cá, com a criação do núcleo, e aí com o núcleo a gente consegue implementar, articular, assegurar as políticas públicas das pessoas com deficiência com maior segurança para que esses alunos estejam nas instituições federais, tanto de nível médio quanto de nível superior. Então, inclusão para mim é fazer parte. E a gente ainda precisa trabalhar muito esse ato de incluir, Não é só a pessoa com deficiência, que a gente pode conversar, no decorrer desse nosso momento aqui. E muito está equivocado achar que inclusão é incluir a pessoa com deficiência. Não, isso é uma modalidade da educação que a gente chama de educação especial. A inclusão é para todos e a educação é um direito de todos. Então, aqui, o núcleo ele existe exatamente para assegurar esse direito à educação para todas as pessoas, sem discriminação de cor, raça, etnia, social, econômico, para que todos estejam aqui na escola e recebam essa educação com qualidade. Muito bem, o discurso da senhora dá para a gente perceber, e nós também somos testemunhas do seu trabalho aqui, de onde vem toda essa paixão pela inclusão, para trabalhar, se formar nessa área? Então, eu sou apaixonada pela educação, João Pedro. Assim, eu sou docente por opção, não foi por falta mas por uma escolha mesmo, ainda muito jovem, sem saber se era isso mesmo que eu daria conta de fazer. Mas eu fui desafiada, porque eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa nas questões educacionais, e fui desafiada quando eu encontrei uma pessoa com deficiência eu já tinha aproximadamente uns 8, quase 10 anos aí de docência e ainda não tinha me deparado com a diferença tão expressiva em relação à deficiência na sala de aula. E quando eu fui desafiada, tinha um aluno surdo e eu, já adulta, profissional, ele tinha 8 anos e ninguém conseguia conversar com ele. Eu falei, não tem como. Eu sou a profissional, eu sou a adulta, ele ainda é uma criança, como que eu não consigo formá-lo?
né? Então, a partir daí, eu comecei a dedicar meus estudos, a entender a deficiência, a compreender os aspectos dessa deficiência, quem era esse sujeito e a condição dele dentro da escola. E foi aí que eu descobri esse grande universo que é a educação especial, né, voltado para as pessoas com deficiência. E junto disso, já com a inclusão muito em alta, muito discutida, mas ainda muito incerta, né, para a maioria dos profissionais, porque não tinha uma formação específica para isso, a gente foi descobrindo, fazendo, e eu me desafiei a estudar, a pesquisar, a conhecer isso de uma forma mais íntima, né, para contribuir com os seus direitos, porque às vezes a pessoa com deficiência nem sabe dos direitos que eles têm. Então a gente precisa conhecer para ajudá-los a buscar, a usufruir desse direito que é constitucional. Certo. Quando nós entramos nesse tipo de assunto, muitas pessoas ficam confusas a respeito dos termos, né? Como que eu me referencio a uma pessoa, se é portador de deficiência, se é deficiente, se é necessidade específica. Se a senhora puder falar um pouquinho mais sobre esses termos, o que está caindo em desuso, por quê? Então, quando a gente vai estudar a educação especializada e a inclusão, a gente tem duas grandes áreas, né? Uma área inicial, que é a parte da ciência da saúde, que estuda a deficiência como tratamento, como cura, como uma medicalização, e uma outra grande área, que é a área da educação, que é a formação humana, né? Então, quando a gente divide essas duas grandes áreas, e aí eu estudo a educação da pessoa com deficiência, aí os estigmas vêm enraizados quando a gente vai entender o processo histórico da pessoa com deficiência, né? Os termos mongoloide, bobo, incapaz e tantos outros termos muito pejorativos relacionados a essas pessoas. Então, a educação, ela vem desmistificar esses termos. Só que quando a gente vai para a literatura, né, infelizmente, até 2015, quase 100% das literaturas trazem pessoas portadoras de deficiência, né? Portador de deficiência ou pessoa portadora de deficiência. E quando a gente vai entender o termo portador, é carregar. Você porta uma bolsa, por exemplo, em determinado momento você pode deixá-la. A deficiência não. A deficiência é uma condição humana. É a condição do indivíduo. Então, se eu sou deficiente auditivo, é que a minha condição auditiva ela é inferior à de uma pessoa que está dentro do padrão de audição. Porque se a gente for fazer um exame de audiometria, por exemplo, todos nós vamos ter um percentual de perda. Não significa que a gente está com deficiência. Mas então o déficit, que é o termo deficiência, vem de déficit, é ausência de uma padronização do sentido, que seja visual, seja auditivo. Então, quando a gente vai falar portador, apesar da literatura ainda trabalhar muito esses termos, a gente tem lutado para que as novas literaturas, né, e principalmente as legislações, tragam pessoa com deficiência, sem medo. Pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência. Aí você pode especificar a deficiência. Eu sou pessoa com deficiência, surdo. Sou pessoa com deficiência, cego, baixa visão, visão monocular, visão subnormal. Sou baixa mobilidade, deficiência física, sou TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Então, eu posso caracterizar a deficiência nesse rol maior que é a pessoa com deficiência. Hoje não se usa mais pessoa portadora por esse entendimento de não carregar, mas ser deficiente, é uma condição do indivíduo. Bom, dentre os problemas que a gente tem, né, tem sido muito debatido, muito discutido, não só aqui no IF, mas de forma geral, né, enquanto universidades, instituições, faculdades, é o problema da evasão. E claro que no meio dessa evasão, né, de alunos que deixam os seus cursos ali pelo meio do caminho, também há deficientes. A senhora acha que a deficiência tem alguma relação com essa evasão ou não? Não tem nenhum estudo consolidado que associe a evasão escolar à deficiência. São inúmeros fatores. Quando a gente vai fazer estudo sobre evasão escolar, né, quando a gente vai pelos dados, o que provoca uma evasão escolar? São vários fatores, seja ele social, econômico, familiar, financeiro, né, de saúde ou de adoecimento. Então, são vários fatores que provocam uma evasão escolar, independente se é da pessoa ou do aluno com deficiência ou não. Então, não tem nenhum estudo consolidado que quantifica que X pessoas com deficiência evadiram pela deficiência.
Mas é claro que, se a instituição não criar as condições adequadas para que esse aluno com deficiência permaneça dentro da instituição, ele pode ser um fator motivador. O acolhimento, o atendimento, o acompanhamento desse estudante dentro da instituição, caso não seja efetivo, ele pode provocar uma evasão, mas não está associado efetivamente à deficiência. Não tem nenhum estudo que fala, ele entrou surdo e ele saiu por conta da surdez. Saiu por outros fatores que comprometem a sua permanência. Por isso que hoje os núcleos, né, existem em todas as instituições com nomes diferentes, né? No IF Goiânia chama NAPNE, mas tem NAI, NAIS, tem outras terminologias, mas é um núcleo de acessibilidade, é um núcleo de inclusão, que é exatamente para criar, estabelecer, fomentar essas ações dentro das instituições para permanência e êxito. Não adianta só garantir o acesso da pessoa com deficiência nas políticas públicas, né, até que as meninas falaram, nas políticas de cota, que aí a partir de 2015 para cá tem uma política específica das pessoas com deficiência entrarem na instituição. Não basta dar só o acesso. A gente precisa muito mais cuidar da permanência e do êxito para que não tenha evasão. Mas a deficiência ela não é um fator motivador único, é um conjunto de fatores que pode provocar evasão. Realmente. Bom, um episódio, né, com muitas falas de peso, muito enriquecido em conhecimento. Já estamos nos aproximando do final, a gente sabe que sua agenda é cheia, por motivos óbvios. Mas eu queria que a senhora encerrasse esse momento nosso, sim, contando um pouco mais das suas expectativas. O que a senhora almeja para o NAPNE futuramente, né? Quais metas ainda há de se alcançar? João Pedro, eu vou falar uma frase da Mantuan, Maria Tereza Mantuan, que é uma das percursoras da educação inclusiva no Brasil. Apesar de uma totalidade, um radicalismo em relação a essa inclusão, ela afirma que só vamos de fato ter uma inclusão, seja social, inclusão econômica, escolar, né, em específico a educação, quando a sociedade for inclusiva. Enquanto a sociedade não for inclusiva, nós não teremos uma inclusão efetiva. E isso eu carrego muito, né? Até porque a gente enxerga não o indivíduo com deficiência, a gente enxerga a deficiência. Então, o nosso grande desafio é enxergar a pessoa que tem a condição da deficiência como sujeito. O dia que a gente olhar para uma pessoa cadeirante, enxergar nele uma pessoa, antes de enxergar a cadeira, a gente começou a ter um princípio inclusivo. Quando eu enxergar um surdo, além da sua conversa pelas mãos, né, de falar, nossa, que legal, ele fala com as mãos e esse encantamento de uma língua diferente, e enxergá-lo como sujeito, a gente está no princípio inclusivo. Mas enquanto a gente enxergar a deficiência, a gente ainda vai excluí-los de um processo que deveria ser natural, né? Uma questão que a gente precisa muito pensar é naturalizar a deficiência na sociedade. Existe deficiência desde que existem povos, né? Eu estudo a deficiência desde o seu surgimento lá na pré-história. E quando a gente vê os grafados nas cavernas das pessoas disformes, ali era uma representatividade de um povo deficiente. Então, existe deficiência desde que existe gente no mundo. E porque eu vejo que tem duas grandes nuances, né? Uma exaltação, tal pessoa deficiente, dá tanta ênfase à deficiência e deixa o indivíduo ser em segundo plano. A gente tem que inverter, porque independente da condição que nós temos, eu sou uma pessoa sem deficiência no momento, eu posso adquirir futuramente, mas eu sou uma pessoa sem deficiência, as pessoas me enxergam como pessoa. Se for uma pessoa com deficiência, vão ver primeiro a deficiência, depois o sujeito. E isso é o grande desafio da sociedade, da educação e de uma forma muito geral. E a gente vai vencer e fazer inclusão de verdade quando a gente realmente enxergar as pessoas pelas suas dificuldades, seus impedimentos, mas também as suas capacidades além da deficiência. A gente não tem que se surpreender quando um cego consegue mobilidade e andar numa cidade inteira sozinho, se ele não enxerga. Ele desenvolve as capacidades dele, assim como cada um, né? Nós somos sujeitos únicos. E a gente precisa enxergar o indivíduo como ser, como indivíduo, como pessoa. A deficiência só é uma condição que está ali colocada na vida dele.
Muito bonito, né? Assistir a uma pessoa que está ali dentro dessa luta há muito tempo, uma luta tão importante. Gostaríamos de agradecer sua presença, né? A senhora ter aceitado o nosso convite, foi muito prazeroso a entrevista e acredito que realmente tem muito a agregar àqueles que a ouviram. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, até mais. Até mais.